A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos, assim, para falar da palavra do Senhor, né? É que nem eu falei ontem, o crente, ele precisa todo dia da palavra de Deus. Todo dia o crente precisa da palavra de Deus. E todo dia Deus tem coisa boa para nós dentro da sua palavra. Ignorante, meus irmãos, são aqueles que desprezam a palavra de Deus, não é? Naquela mesma leitura que eu fiz ontem, Deus falou para Saul: assim como você desprezou a minha palavra, eu também estou te desprezando. Olha que coisa triste, né? É pecado você ficar dando desprezo para a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Amém? Então Deus, ele tem uma palavra para nós no capítulo 10 de Mateus. E o versículo 40, eu vou ler até o 42, amém? Medite comigo, meus irmãos, na palavra do Senhor. E se eu ficar com a leitura meia ruim é por causa da minha vista, que mesmo eu estando com óculos, a minha vista ela fica se embaraçando, amém? Diz assim, capítulo 10 de Mateus, versículo 40 até o 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que palavra tremenda e gloriosa, né? E palavra difícil de se entender, né? Palavra difícil de entender, porque Jesus diz aqui: qualquer que receber, né? Qualquer receber um dos meus discípulos e desse que é um copo de água fria para ele, de modo nenhum perderá o galardão. Olha aqui como é que é difícil de entender, né? É algo aqui muito espiritual. E é água fria, viu? Não é água quente não, que água quente faz mal, né? Olha só como que Deus, ele cuida de nós, né? Ele quer que a gente tome água fria, porque água quente faz mal. Olha só como que Deus cuida, né? Por isso, meus irmãos, que eu digo que a palavra de Deus, o crente tem que estar meditando nela todo dia, porque todo dia Deus tem coisa nova, Deus tem coisa boa, não é? Você já tinha meditado nisso? Que Deus cuida até da nossa água. Ele quer que a gente tome água fria, porque água quente faz mal, né? Ele diz aqui: qualquer que receber um dos meus discípulos, né? E der para ele falando um copo de água fria, de modo nenhum perderá o galardão. Mas que coisa tremenda, né? Por que, meus irmãos, tremendo? Porque aqui o Senhor tinha enviado os discípulos a pregar o evangelho. E naquele tempo não tinha discípulo sobre a terra, né? Estava começando a obra. Como é que é isso então? Para quem que o Senhor estava dirigindo essa palavra? A qualquer que der um copo d'água aos meus discípulos, de modo nenhum perderá o galardão. Com quem que o Senhor estava falando?
não é? Olha como é que é difícil. Mas, meus irmãos, quando eu leio essa palavra, eu entendo que o Senhor, Ele trabalha no coração de qualquer pessoa que recebeu o seu servo, não é isso? Eu lembro, meus irmãos, que eu tinha uma tia, e ela faleceu já, né? E ela estava assim com uns 80 anos de idade, toda idolatrada. No quarto, tinha crucifixo nos ombros do quarto, todo canto da casa tinha crucifixo. Uma idolatria terrível. E ela estava com uns 80 anos de idade. E aí, meus irmãos, toda idolatrada, mas quando eu chegava lá, ela puxava uma cadeira para mim, se sentava em outra, ficava frente a frente comigo para escutar a palavra de Deus. Então é isso que a palavra está dizendo. Qualquer um que der um copo de água fria ao meu discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, né? E aí, meus irmãos, ela ficava ali ouvindo a palavra, e eu começava falando da palavra para ela, falando da palavra, e não demorou muito para eu ver o agir de Deus na vida dela. Deus já começou a trabalhar naquela vida, e dentro de poucos dias ela aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e morreu firme na presença do Senhor. Olha só que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e não volta atrás. É isso que os versículos estão falando, não é? É isso. Por quê? Porque naquele tempo não tinha discípulo sobre a terra. Então quem era que ia receber discípulo e dar sequer um copo d'água fria? Era qualquer um que recebesse os servos de Deus. Deus ia trabalhar nos seus corações, que nem trabalhou no coração da minha tia, e ela aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. É promessa do Senhor de dizer: de modo nenhum perderá o galardão se receber os meus discípulos, né? Mas tem pessoas que não recebem, meus irmãos. Tem pessoas que não recebem. Tem pessoas que abrem a boca para blasfemar e a xingar. E aí essas pessoas, elas estão, meus irmãos, debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Não recebe de maneira nenhuma. Você sabe por que que Deus mandou que Saul destruísse os amalequitas? Você sabe? Sabe? Lá no capítulo 15 de 1 Samuel, o Senhor mandou ele destruir todos os amalequitas, porque quando o povo de Israel vinha do Egito para Jerusalém, os amalequitas, meus irmãos, fechavam as portas. E aquele povo de Israel ali, tudo com sede, tudo com fome, eles fechavam as portas para não dar um copo d'água para o povo de Israel, que era o povo de Deus. E por que eles faziam isso? Muita maldade no coração, porque eles sabiam que aquele povo de Israel que estava saindo do Egito ali não era povo idólatra que nem eles, não acreditavam em estátua, não se prostravam diante de estátua, não era um povo idólatra. E eles, sabendo disso, começaram a fechar as portas para o povo de Israel. O povo de Israel ali com sede, com fome, eles batiam as portas. O povo estava saindo do Egito para Canaã. E aí o Senhor fala com Saul, com Samuel, Deus fala para o profeta Samuel, fala para Saul e ir lá e destruir todos os amalequitas, porque eu lembro quando eles agiram assim, 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 com o meu povo. E aí, meus irmãos, foi uma destruição terrível, porque Deus não poupou nem as crianças que que mamava. Você pode conferir lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Deus não poupou nem as crianças. Então vejam, meus irmãos, que Deus tem bênção para aqueles que recebem os seus servos. E tem maldição para quem não recebe, né? Então você quer um conselho? Veja o que você está fazendo com o povo de Deus.
Você quer um conselho? Veja o que é que você está fazendo. Porque, meus irmãos, essas coisas acontecem até dentro das próprias congregações. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas lá dentro, né? Às vezes dá uma oportunidade para um, já não dá oportunidade para o outro. E aí você não está recebendo o servo de Deus, como a palavra aqui que eu acabei de ler. E aí você não sabe por que você está passando por certos tipos de situação, né? Talvez seja isso, porque você tem fechado as portas para o discípulo, né, de Cristo Jesus. Você tem feito exceção. Mas veja o que a palavra de Deus ensina. Qualquer que dá um copo d'água, não é, ao meu discípulo, vai receber, de modo nenhum perderá o seu galardão, não é? Então veja o que você está fazendo. Veja o que você está fazendo com os discípulos do Senhor. Porque Deus tem bênção para quem trata bem os seus servos e tem maldição para quem trata mal, não é? E aí, meus irmãos, a gente vê também a gente vê em Josué capítulo 6 e o versículo 17. O Josué diz assim, não é? Ele diz que ali, aquela cidade, que é Jericó, seria o que? Anátema. Que ali não escapou ninguém, que escapava ali somente a prostituta Raabe. Por que só a prostituta Raabe escapou? Sobreviveu. Porque, meus irmãos, ela guardou os enviados que Josué enviou. Veja então como é que é tremendo a palavra de Deus, como é que ela vai se cumprindo, né? Veja como que ela vai se encaixando, né? Ela vai se encaixando. Está escrito no Velho Testamento e Jesus repetiu no Novo, não é? Diz assim, ó, Josué capítulo 6 e versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Ela escondeu os mensageiros que enviamos. Olha só como que a palavra de Deus, ela vai se encaixando, né? E aí a gente vê também outra referência lá no 2 Reis, capítulo 4, a sunamita, né, que não gerava filho, e ele disse que era uma mulher muito rica, seu marido já era velho, mas ela observava o servo de Deus, que era o profeta Eliseu. Ela ficava observando e ela disse para o seu marido: eu vejo que esse é um homem de Deus. Vamos fazer aqui para ele um quarto e colocar um candeeiro, né? Para ele. E a partir dali, meus irmãos, Deus começou a trabalhar na vida daquela mulher. E Deus já fez com que ela tivesse um filho, porque ela não tinha filho.